E é isso. Ó, eu acho que a pergunta que a galera mais fez aqui é... E aí, mas qual é a solução? Eu ia fazer agora, aproximando do final. Não sei se tem resposta, mas e aí? Qual é a solução? Ou soluções? Considerando o mundo ideal, assim. É, o mundo que vocês ideal. acham que Que seria é uma música do Aladdin, que é um filme que se passa no Oriente Médio. Mesmo no mundo pragmático, olha só, essa guerra tá prejudicando o mundo inteiro, tá Com colocando certeza. o mundo em questão de segurança energética, inclusive os Estados Unidos. Eu já apontei aqui a sinalização do Trump, o Biden já sinalizou também a Kamala. A solução é simplesmente os Estados Unidos pararem de usar o poder de veto na ONU e permitirem que seja criada uma solução de 2 estados. Entendam, eu não quero que o Estado de Israel acabe. Eu não quero. Mas se essa guerra seguir, nós vamos ter uma realidade muito perigosa que vai ser semelhante à da Coreia do Norte e à da Coreia do Sul, entendeu? Que é divisão. Divisão Passar um eterna, traço lá. 2 estados em guerra eternamente e... E ameaças constantes. Não, e ameaças e atores geopolíticos capitalizando em cima Ah. disso, entendeu? Então é muito melhor os Estados Unidos permitirem que nós busquemos uma solução diplomática de 2 estados para que o povo palestino e o povo israelense possam viver em paz. E aqui eu deixo algo muito cravado na pedra. A sociedade israelense ela está sequestrada, tá? O Benjamin Netanyahu não representa a sociedade israelense. Isso Lembro não aqui tenho dúvida também. que o povo estava protestando para derrubar ele. Ele só está no poder porque ele fez reformas judiciais e começou a guerra. Entendeu? Essas vozes sensatas só precisam ser ouvidas e os Estados Unidos precisam permitir que se costure um acordo diplomático e uma solução de 2 estados. Quem faria isso? Porque os Estados Unidos... Imagino que a Palestina não vai aceitar que os Estados Unidos costure isso. A China já tá tentando fazer A China e a Rússia estão tentando fazer porque são países que têm boas relações com com os dois. os dois. Mas eu acho que o Brasil poderia ter uma centralidade nesse processo. Mas agora meio muito que bom. tomou um lado já, né? Não sei se Israel vai aceitar. Não, o Brasil tem relações com Israel, o Brasil mas tem boas ainda? ainda tem boas. Com certeza. Claro, imagina o seguinte, foi recente que o embaixador de Israel no Brasil, durante o governo Lula, reuniu na Câmara dos Deputados toda a base, a base antigoverno. Sim. Inclusive, o Bolsonaro estava presente. A relação do Brasil com Israel é tão boa que esse embaixador não foi mandado embora. Em qualquer outro país ele já teria sido Ele assim. já teria sido, já teria vazado. Entendi. Exato. Então, assim, cara, eu acredito que o seguinte, né? A solução para o que você tem ali é a criação do mesmo processo que a Alemanha passou, né? Você tem o fim de uma ideologia supremacista racial, porque isso é muito importante. O fim de uma ideologia supremacista racial para que se possa criar... Gaddafi tinha um país que ele queria criar chamado Isratina, né? Que era uma mistura de Israel e Palestina. Sério? E você, Gaddafi ele queria propor isso aí, inclusive, que você tira o sionismo como elemento enfim, de presença social dentro da comunidade judaica, e você tem o que Breno Altman, né, que é um pensador judeu brasileiro, ele sempre fala, que é um homem e uma mulher, um voto. Que é o quê? Sim. Você tem uma sociedade onde as comunidades são definidas por uma igualdade de direitos, né, entre todos os participantes daquela comunidade. Óbvio que com cada particularidade assegurada, o sábado pode ser guardado pelos judeus, os muçulmanos na sexta-feira. Tem muitos países do mundo que funcionam desse jeito. Mas assim, sem o elemento de supremacismo. Porque o problema do Estado de Israel não é que não há indivíduos de outras etnias vivendo em Israel, mas é que eles não têm o direito de exercer cidadania plena. Não é o mesmo direito, cara, é o direito de exercer cidadania plena. Como aqui? Como você e eu somos cidadãos. Nascemos em lugares totalmente diferentes. Temos a mesma garantia, as mesmas coisas. Exato, você não tem uma diferença porque você nasceu numa determinada etnia e eu em outra. Lá em Israel. Não, em Israel você tem essa diferenciação desde 2020. Isso já era, digamos assim, algo extraoficial dentro da sociedade israelense, mas isso foi promulgado. O direito de exercer cidadania só é para os judeus israelenses, é um estado étnico. Aí você fala, mas eu fui para Israel e tinha um árabe lá. Meu amigo, todos os estados étnicos do mundo vão ter outras pessoas de outras etnias. O problema não é a presença daquela pessoa naquele local. É o papel ao qual ela é relegada. Se você viesse pro Brasil na época do Império do Brasil, vai ter milhares de negros aqui no Brasil, de pessoas de pele preta. E o que é que eles iam fazer aqui?
É aí que tá o problema. Óbvio que aí a gente tá falando de outro contexto, mas para exemplificar que não é a presença que é aquela situação, ela requer. Os palestinos, eles são relegados aos piores empregos, 20% da população, mas relegados a 3% do território. Isso é inconcebível. Vivendo em bantustões. Por exemplo, se eu sou um palestino que nasci em Tel Aviv e quero me casar com uma palestina que mora na Cisjordânia, não posso. Ou então, a família não pode se unir, porque eles estão dentro de bantustões diferentes. Sim. É mesmo? Inclusive, há casos. Eu assisti um documentário recente produzido por uma professora que lançou um livro aqui no Brasil, a Samar Jaber, desculpa. Que ela mostra no documentário dela um casal que era uma israelense e um palestino que moram, que são casados, mas ela mora num lugar e ele mora em outro. Eles passam assim 40 dias sem se ver porque não podem transitar. Não, porque não podem transitar. De um lugar. Ela tem que ter permissão para transitar. Não pode ser a qualquer momento. Exato. Então... Mas no teu, eu não entendi. Na tua solução é um estado só, não são dois estados. Exato. Não é dois estados, porque assim, Israel, vamos ser sinceros, Israel, na configuração que ela tem hoje, ela nunca vai permitir a existência de um estado palestino com soberania, primeiro, territorial, militar, né? E com conexões com o resto do mundo. Israel nunca vai permitir que isso aconteça, porque isso sempre vai ser enxergado como uma ameaça ao Estado de Israel. Então Israel, por uma questão de sobrevivência, não vai deixar que isso aconteça. Jamais. Há nenhuma independência política palestina. Independente de se caiu Independente de cair Netanyahu. Eu não acredito que Israel vai querer com que isso aconteça, porque Israel sabotou todas as tentativas da construção dos Estados. Inclusive, quando você teve um presidente israelense que queria isso, foi morto, foi assassinado. Então, assim, você tem toda essa construção. Mas talvez a opinião pública queira isso. Cara, a opinião pública, ela não vai conseguir mover as elites políticas, sociais e ideológicas dentro da cabeça do sionismo pra fazer nada. Olha, o povo de Israel estava assim, 1 milhão de pessoas se manifestando nas ruas, derrubaram Netanyahu? Não. No fim, quem manda é o quê? É a elite. Então, assim... Mas não derrubaram por causa da guerra, porque se não fosse a guerra, mas mesmo assim, nós estamos num mundo em transição, em que o Estado de Israel não tem mais a capacidade de impor essas coisas. Se a comunidade internacional chegar e falar, olha, Israel, seja lá o Netanyahu, o Ben-Gvir, quem tiver no poder, o Benny Gantz vai chegar e falar, olha, é o seguinte... Você goza de acordos comerciais, você tem relações geopolíticas com o mundo inteiro, então você vai aceitar um Estado palestino. Ou vai receber sanções. Exatamente. E aí vamos ver se Israel vai durar como um projeto com essa mudança, onde eles não têm mais a mão superior. Entendeu? Eu acho que em qualquer situação Israel não tem futuro. Você tá entendendo? E você, mano? Eu creio que, cara, é um tema muito delicado, assim. Vocês devem debater constantemente isso. Com unhas e dentes, inclusive. E aí? E muitas vezes as pessoas falam meio assim, a solução para isso é que haja um país só e que haja paz. Então, essa solução eu acho tão complicada, Mas né? Que paz é essa? Então, que paz, né? Porque, vejamos, aqui dentro do Brasil, a gente pode falar que o Brasil vive em paz, não pode? Claro. Mas aqui dentro do Brasil nós temos guerras internas. Nós temos problemas internos nos campos, nós temos batalhas de campo, nós temos batalhas nas favelas, nós temos a guerra às drogas. Nós temos milhares de problemas aqui dentro do Brasil, crime organizado e etc. É claro que dentro de um único país, naquela região, esses problemas seriam muito maiores, na verdade. Porque pensa o seguinte, são mais de 70 anos de pessoas concorrendo ao mesmo cargo, a política. Sim. Claro, é claro que se você é branco, do olho azul, você vai conseguir aquele cargo. É claro que se você dentro da política nacional, a população palestina já viria fragilizada. Então, quem ganha nesse processo são as elites. Então, se mantém o mesmo status quo. Só que com um nome de paz. Mas então isso não dá. Eu não acredito numa solução de um único estado. Eu acredito numa solução de 2 estados. Também acho, mas não fácil, porque não deu certo até claro. agora. Né? Mas quem faz isso? É a ONU? É uma... É a ONU. A ONU não sei se tem essa força. Ela te insultar. Eu também. A gente vê a ONU hoje em dia, ela fala, gente, eu quero isso. Hoje, caga pra ONU. Eu acho que hoje existe um grande problema dentro do direito internacional. É muito difícil chegar na sala de aula para um aluno e convencer ele de que ainda existe jurisdição internacional. Parece que não... Porque parece que não existe. Porque Israel
descumpre todas as resoluções da ONU, desde a que criou ele até as mais atuais. Mas por quê? Porque os Estados Unidos abusam do poder de veto dentro da ONU para proteger Israel. Então essa situação traz pra gente um cenário de falência do cenário atual. De falência do status quo da jurisdição internacional. De morte da ordem jurídica, né? Exatamente. Então, eu acredito que essa situação que nós estamos vivendo hoje mudará para sempre a história do direito internacional. O direito internacional não será mais o mesmo após a Palestina. E eu acredito que os resultados disso trarão pra gente Mas vocês veem algum movimento já em relação a isso? Claro. O BRICS já tem iniciativas de criar uma ONU própria. Assim, a Liga O BRICS já tá querendo criar moeda, até, pelo amor de Deus. A Liga das Nações acabou num contexto parecido, entendeu? Ali, salvo engano, foi pela questão da Itália invadindo a Líbia, não respeitando a Liga das Nações, etc. É importante lembrar que a diplomacia brasileira é referenciada no mundo inteiro. Isso é Tanto verdade. que o Brasil abre as sessões da ONU. Sempre abriu. Até quando Foi um era brasileiro que foi um voto importante na criação, inclusive. Exato, Oswaldo Aranha. Oswaldo Aranha. Então, E Dom Pedro II, desculpa te cortar. E tem o Dom Pedro II. Ele foi árbitro de guerra durante a Guerra Civil Norte-Americana, sabia disso? Não sabia disso aí, não. Então, a diplomacia brasileira é reverenciada no mundo inteiro, acredita que hoje, isso é o discurso do Mauro Vieira no fechamento da cúpula do BRICS. Tá. O discurso que ele faz é o seguinte: a ONU hoje já não tem autoridade moral para controlar Israel. Então, olha o pai olha o que vai peso dessa deixando o filho declaração. fazer as paradas. Não, então, assim, gente, ó, a gente tá focando em Gaza, mas vocês têm que entender o seguinte. Eu nunca fui uma pessoa focada em estudar a história de Israel como eu fui no último ano, entendeu? No último ano, assim, eu comprei livros, eu me aprofundei, até para poder criar o material de história islâmica sobre essa questão. Sim. E você vê que todos os genocídios após a Segunda Guerra Mundial, você tem um dedo israelense, cara. Genocídio de Ruanda, genocídio de Burma em Mianmar, você tem a repressão da população chilena após a queda do regime e estabelecimento da ditadura de Pinochet. Na própria América Central, em vários lugares da África, Israel, todo lugar onde parece que vai acontecer um genocídio, Israel já chega e fala, não, ó, peraí, eu vou fornecer as armas. Ninguém vai ser... O regime nuclear do apartheid sul-africano, né? Do regime de apartheid sul-africano, foi desenvolvido com auxílio de cientistas israelenses, entendeu? Em comparação entre os dois estados. E é interessante falar também que Israel apoiou o apartheid na África do Sul. Exato, até o fim. Até o fim. Até o finzinho. Você tá entendendo, assim, um regime de pessoas, assim, que... Olha, aquela coisa que a gente vê no Escravizaura. Ah, seu negro, não sei o que, você não anda aqui. Pô, como é que um país de pessoas que sobreviveram ao Holocausto pode apoiar uma situação dessa? É justamente esse que é o problema. O problema não é a existência de um país onde a população judaica exerce sua autodeterminação, onde dentro do cenário mundial das nações os judeus têm independência. A questão não é essa, mas a forma horrível como isso foi feita. Quem quer entender como essa forma foi feita, assista um documentário israelense chamado Tantura. E aí vocês vão ver onde está a gênese do problema. Não escutem minhas palavras de nenhum de nós que falamos aqui. Assistam aquele documentário e vejam os próprios perpetradores do que fizeram na criação de Israel e como eles falam do que eles fizeram e o que eles falam que eles fizeram. Aquilo ali cria um trauma irresolutível. Esse que é o problema. É a teoria Tantura. paulo-freireana, né? Exato. A teoria paulo-freireana de que o oprimido quer ser opressor. Exato. Só que eles não oprimiram os alemães, né? Eles oprimiram os palestinos. Que, assim... Cara, tem foto na National Geographic que eu coloquei recentemente no vídeo, que tá até no teu perfil também, que a gente fez collab. Os árabes recebendo os refugiados judeus que vinham da Europa, sorrindo, comendo com eles. National Geographic, sair comendo todo mundo no mesmo prato e tal, entendeu? Essas pessoas hoje estão todas mortas, mas enfim.